Amigos e amigas, boa noite, muita paz para todos e para todas. Hoje, iniciando o capítulo 8 dessas nossas reflexões do livro Conflitos Existenciais, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, e o capítulo de hoje tem o tema Ansiedade, onde nós vamos ver a psicogênese da ansiedade com base na proposta, que é uma abordagem muito psicológica e fazendo pontes com aquilo que a doutrina espírita já vem nos ensinando desde Kardec, quando publicou o Livro dos Espíritos em 1957. Lembrando que o nosso objetivo é refletir com base no texto que ela nos propõe e não propriamente um estudo mais, digamos assim, detalhado, conforme a psicologia nos apresenta, sobre o tema ansiedade. Sempre temos como meta ter essas reflexões com base naquilo que a Joana está nos trazendo nos seus livros, e no caso desse em estudo, Conflitos Existenciais. A ansiedade hoje preocupa muito a todos nós, porque é um problema presente na existência de praticamente quase todas as pessoas. E isto por vários fatores e várias razões, entre elas esse mundo acelerado em que nós vivemos, com um grande desenvolvimento intelectual, tecnológico, quando nós, seres humanos, não estávamos devidamente equipados para lidar com toda essa avalanche de tecnologia, de informações. Daí porque, logo de início, a Joana vai propor refletirmos de que são muitos os fatores que são predisponentes, né, e preponderantes para desencadear a ansiedade. Então, poderíamos dizer que não é uma coisa apenas. Às vezes, você tem um conjunto de fatores que predispõem a pessoa a desenvolver a ansiedade. Então, além das conjunturas ancestrais que todos nós temos e que são defluentes dos conflitos que são trazidos das existências anteriores e que nós, de uma certa forma, carregamos conosco na nova existência corporal, onde, inclusive, predispomos o organismo na sua constituição para, em qualquer faixa etária, desenvolver esta ou aquela problemática. Então, uma criança pode apresentar, inclusive, desde cedo, as primeiras características ou sintomas, né, de ansiedade, né, a partir do seu medo inato, como queria um grande estudioso da psicologia, que é aquela ansiedade desenvolvida por conta do desconhecido, é um medo inato do que nós desconhecemos. E a gente vê até mesmo na fase adulta ainda a presença desse medo, quando nós temos que lidar com algo que nós não conhecemos. Então, até um certo ponto, é compreensível e até mesmo natural que se desenvolva pouco de ansiedade ou muita ansiedade, a depender da pessoa. E o John Bowlby, ele propunha que esse medo do desconhecido ele é inato em toda criança. Portanto, isso pode desenvolver, tanto na criança, e a depender de como seja cuidado, na fase adulta, transformar-se num problema mais sério para a pessoa. E ele toma por base essa questão da vinculação da criança com os pais, principalmente com a mãe. E que quando a mãe não lhe oferece conforto, segurança, tranquilidade, né, pode assim desenvolver uma predisposição para mais tarde ter
problemas ansiosos. Então, desde o seu nascimento, havendo esse sentimento profundo, a criança vai se preparar para uma interação com a sociedade e vai demonstrar, desde o princípio, quando qualquer alegria ou satisfação proporciona-lhe um amplo sorriso, apresentando-se calma, confiante. Então, tudo isso tem muito a ver com o tipo de cuidado que ela, porventura, recebeu. Eu gosto de pensar assim, que não é somente o meio, né? Porque às vezes você tem crianças que até mesmo chegaram a ser maltratadas, no entanto, são espíritos maduros que trazem consigo um certo autocontrole já bem desenvolvido e sabem muito bem lidar com aquela situação sem nenhum tipo de trauma ou até mesmo de definição de rumo para o seu futuro. Mas, com base nessa proposta, quando não ocorre esse cuidado, essa transmissão de tranquilidade, de confiança, de segurança, há uma possibilidade muito grande, né, de a criança passar por períodos difíceis e em face desse medo, né, inespecífico que ela traz e que seria originado dessa ausência, de uma certa forma, da mãe e que os psiquiatras normalmente identificam na condição de uma espécie de ansiedade livre e flutuante. Então, Joana vai propor que o paciente, às vezes, também apresenta um medo exagerado, e porque não sabe necessariamente de que ele tem medo, né? Fica ainda com mais medo, formando assim um círculo completamente vicioso. Dessa ansiedade, as aparentes ameaças externas, mesmo que sejam insignificantes, tornam-se-lhe demasiadamente grandes para ele poder lidar, e assim, na fase adulta, vai culminar com uma espécie de dependência infantil, apesar da maturidade biológica. Então, é como uma pessoa adulta que continuasse ali carente, como uma criança, né? E num estado psicológico, poderíamos dizer, infantil. Ela não amadureceu como deveria, acompanhando a idade física. E quando a criança ela é severamente punida pelos pais ou pelos seus cuidadores, né? Há uma maior necessidade da parte dela de apego. Por isso mesmo, a criança sendo ali maltratada, né, espezinhada, ela se apega àquele ser, tornando, portanto, um ser completamente dependente e buscando refúgio, por incrível que pareça, nessas pessoas que de uma certa forma, acabam lhe agredindo e que são os fatores para o medo que possui. Então, ao mesmo tempo que há o medo dominando, há esse apego, há essa necessidade. Eu já vi jovens, por exemplo, que foram desprezados por um pai ou uma mãe, ou um ou o outro, e, no entanto, continuavam naquela ânsia de querer conhecer, de querer se aproximar, de querer ser. É como se quisesse resgatar aquilo que ficou lá atrás e poder, assim, se sentir cuidada, amada, segura e assim por diante. De tal forma que esse medo do desconhecido impõe uma certa vinculação familiar e, quando ela é desfeita, amplia, consequentemente, a área da ansiedade. Esse fenômeno tem raízes bastante profundas, segundo Joana de Ângeles, principalmente a gente pergunta por que isso acontece. Muitas vezes a necessidade de reparação da afetividade conflitiva, que às vezes vem de outras existências, né? Quando houve
desgoverno de conduta, gerando animosidades nos atuais pais ou cuidadores, e a necessidade de apoio, né, no espírito que é um devedor da grande lei e que ora se sente rejeitado. Então, quando a gente para, analisa e não identifica possíveis causas aqui e agora para esse tipo de relacionamento abusivo por parte dos cuidadores com a criança, com o jovem, né, a gente pode remontar que se trata de uma vinculação que vem de outras eras, de outros tempos, necessitando, portanto, da devida correção na área da afetividade no presente momento. Lembro muito de uma frase de Emmanuel quando ele diz que normalmente dentro da existência, dentro da reencarnação, nós trazemos, vamos dizer assim, como uma missão, transformar toda antipatia em simpatia. Daí porque a importância dos vínculos familiares, mesmo quando repletos de agressividade, de animosidade, porque a grande proposta é a do reequilíbrio, é da harmonização, mesmo que isto não venha a acontecer, função de vários e vários fatores. E a vinculação, principalmente com o pai, produz uma grande segurança, e a separação, por outro lado, provoca uma grande e profunda angústia. Aí nós temos vários tipos de ansiedade com base nos estudos psicológicos, né? Você tem o transtorno de ansiedade generalizada, a fobia social, e a ansiedade por separação, principalmente para as crianças quando se separa de um dos seus genitores ou de um dos seus, dos seus cuidadores mais próximos. Mas a lista é extensa, porque você também tem o transtorno do pânico, agorafobia, o chamado mutismo seletivo, principalmente nas crianças. Você tem ansiedade induzida por substâncias, e às vezes também a ansiedade desenvolvidas por outras causas, entre elas as enfermidades físicas, que inclusive Joana vai fazer referência nesse capítulo a essa questão. Então, no período inicial, essa vinculação, né, pode ser transferida para outra pessoa quando da ausência, principalmente da mãe, tá? Ou até mesmo do pai. E como a criança já sabe quem é a mãe, né, e não a tendo por perto, ela chora e perturba-se, inquieta-se e transfere essa insegurança para outros períodos da sua existência. Daí porque a gente poderia pensar que, mesmo na fase adulta, é como se houvesse sempre uma criança dentro da gente, ferida, carente, necessitando buscar no outro ou nos outros aquilo que nós não tivemos na infância. Então, a gente vê a importância da infância bem cuidada, bem trabalhada. E aqui eu já abro um parêntese, porque às vezes também a gente costuma pensar assim: tudo de mal que acontece hoje na fase adulta, a responsabilidade é dos pais. Não é bem assim, né? É do espírito que, reencarnado naquelas condições, precisou passar por isso, e ele já traz consigo as marcas desse passado. Daí porque alguns superam essas experiências de forma tranquila, desenvolvendo uma resiliência bacana para lidar com essas dificuldades, sem nenhum tipo de trauma, sem nenhum conflito que seria levado para a fase adulta. Já outros, como traz consigo as marcas das suas necessidades e das suas carências, ao experienciar no início da reencarnação tais dificuldades, isso pode sim ampliar-lhes as dificuldades existenciais.
e gerar problemas mais tarde na fase adulta. Eu coloco isso porque, enquanto pais, a gente não ficar naquela de que errou, de que não fez o certo e por isso o filho ou a filha é assim ou é assado. Necessariamente não é bem assim. Acredito que o assunto ele é mais complexo, porque tudo depende da escolha do espírito envolvido naquela experiência, que pode escolher um caminho, pode escolher outro. Agora, existem sempre as influências, né, do meio onde está inserido. O meio, esse meio, inclusive, envolve o lar, os pais, aqueles que cuidam, bem como a escola, né, o meio social ao qual se pertence. Então, essa ansiedade básica, fundamental, representa essa insegurança que resulta de sentir-se a sós. Nem no mundo que é normalmente muito hostil e em total desamparo. Então, leva a pessoa a um certo tormento no qual nunca está emocionalmente onde ela se encontra, desejando conseguir o que ainda não aconteceu. Daí alguns adultos, né, mostram aquela carência de receber aquele carinho da mãe ou do pai que nunca teve e que hoje, numa fase mais madura, na velhice, eles não têm estrutura mental, emocional para dar e a gente continua querendo, mas eles dão apenas aquilo que eles têm para dar. Então, quando a gente compreende essa dinâmica, e em função de nós termos tido dificuldades com relação a isso e sentirmos-nos carentes, a compreensão dessa dinâmica ajuda-nos a compreender os pais, a compreender quem cuidou de nós e sermos gratos por eles terem dado aquilo que eles podiam, que eles tinham para dar, mesmo que a gente hoje perceba e ache que poderiam ter dado mais. Até poderiam, mas deram o que tinham para dar. Porque muitas vezes eles não tiveram, por sua vez, dos pais deles aquilo que nós reclamamos, e, por função disso, não sabe ofertar aquilo que eles não têm, porque não receberam. Veja, isso não é uma justificativa para todas as situações, porque muitos pais não receberam o carinho, o afeto, a devida atenção, o devido cuidado, mas por terem essa carência, buscaram se trabalhar e procuram dar hoje aos seus filhos aquilo que eles não tiveram, assim como acontece no campo físico, no campo material. E é em decorrência, consequentemente, dessa instabilidade que a caracteriza, anseia, consequentemente, por situações, já na fase principalmente da adolescência e do adulto, a projeções, destaques sociais no grupo em que participa, a conquista de valores, né? E, consequentemente, a realização, né, pelo amor, em mecanismos espetaculares de uma certa fuga do conflito interno que traz consigo. Porque mesmo buscando o amor, porque existe o conflito, acaba o tiro saindo pela culatra e não conseguindo aquilo que aspira. Então, a busca do amor acaba se fazendo bastante tormentosa, desesperadora, como se pudesse, através desse recurso, amortecer toda a sua ansiedade. Por isso, às vezes, pessoas com tais características evitam, consequentemente, relacionamentos mais autênticos, mais verdadeiros, por medo de os perder e vir a sofrer-lhes as consequências em função dessa perda. Por isso é importante o autoconhecimento
e você ir percebendo a problemática quando ela existe na sua vida, porque é uma forma de você compreender essa dinâmica e poder se trabalhar para evitar esse tipo de situação. Então, existe uma necessidade forte de identificação, inclusive, de pensamentos irracionais que muitas vezes são os responsáveis pelo desencadeamento da ansiedade. Então, basta um simples encontro casual, algo que desperte um pensamento, como a gente chama, automático, irracional, e eis que a ansiedade se faz presente com toda a sua conjuntura, inclusive de medo da perda e das consequências provenientes daquela situação experienciada. Então, no inconsciente de todo indivíduo inseguro, existe sempre uma necessidade de autorrealizar-se, né? Aliás, a autorrealização, conforme a pirâmide de Maslow, na psicologia humanista, é o topo da satisfação das nossas necessidades. Mas para a pessoa que se sente insegura, isso é muito forte. Então, a pessoa está sempre se projetando no futuro, nessa necessidade de autorrealizar-se de alguma forma, e quando não consegue, isso favorece o disparo da ansiedade de uma forma mais intensa, que vai lhe provocando desgaste neural, desgaste emocional, físico, né? Por gerar toda uma situação de estresse, mostrando, portanto, né, como os próprios espíritos dizem, de um cuidado muito especial quando você se percebe uma pessoa muito ansiosa. E às vezes a necessidade de se procurar quando você não tem o devido controle da situação e se identifica como uma pessoa muito ansiosa, de procurar uma ajuda médica profissional para que, através de medicações apropriadas, lhe ajude a conter as crises ansiosas, porque desnorteia completamente a pessoa, levando, às vezes, a situações mais delicadas e mais complexas. A gente vê, então, que nessa problemática dos conflitos humanos surge, inclusive, segundo o grande psicanalista Freud, o que ele chamou de recalque, que é essa ansiedade intensa e de um estado emocional muito parecido com o medo, e esse medo de perder o afeto dos pais, no caso da criança, segundo Freud, leva à ansiedade, que consequentemente a induz a atitudes de inquietação e até mesmo de agressividade. Dessa forma, ela é muito desagradável para a pessoa que vive esse tipo de experiência. Então, processos também de enfermidade no organismo físico pode ser colocado como causas, em algumas situações, né, do fenômeno da ansiedade, segundo Joana de Ângeles, segundo a própria psicologia, porque, assim como o uso de determinadas substâncias pode provocar também crises de ansiedade, tá? A condição médica da pessoa pode desenvolver também um comportamento bastante ansioso. Tipo assim, é, você não sabe se vai ter condições de comprar os remédios para se cuidar. Você não sabe se vai conseguir lograr a cura, né? Há muitas e muitas questões envolvendo a questão e que às vezes é decorrente do estado de saúde da pessoa. Daí porque, mais uma vez, você está cuidando da saúde, percebe essa presença da ansiedade, a ajuda, né, do ansiolítico por parte da indicação médica, a fim de auxiliar
no alívio das tensões. Por que é importante isso? Porque senão a gente acaba bombardeando o nosso cérebro, prejudicando as nossas neurocomunicações, quando a gente não acaba somatizando tudo isso de alguma forma, além do problema que a gente já carrega na área da saúde. Em outras palavras, né, poderiam pensar assim: é você olhar a coisa como ela é e cuidar dela, tá? Sabendo que é um dia após o outro e ir cuidando, porque a ansiedade tem muito a ver com essa coisa do futuro, você se projetar lá na frente querendo um resultado que pertence ao amanhã para hoje. Então, esse medo de, digamos, de piorar, de não se libertar da doença, recuperando, consequentemente, a saúde, o receio, né, da falta dos recursos necessários para atender a essas necessidades em função da situação experienciada, o medo dos comentários maliciosos de familiares, de pessoas amigas com relação à sua problemática, né? E o próprio medo ou pavor que se tem, às vezes, da morte, né? Acaba favorecendo o disparar da ansiedade na vida da pessoa. A ansiedade na conjuntura social da atualidade, um grave fator de perturbação, afirma Joana de Ângeles, né? E de desequilíbrio, e que merece, consequentemente, cuidados bastante especiais e, às vezes, a depender da situação, né? A observação profunda de si mesmo para compreender o fenômeno que lhe acontece e até mesmo, às vezes, uma terapia especializada. Então, dentro desse conjunto, nós vimos, de uma certa forma, a psicogênese da, da ansiedade no momento atual, né? Lembrando que poderíamos pensar assim em em duas grandes possíveis causas de uma forma geral, que ela pode ser proveniente das experiências passadas, reencarnações anteriores, onde a gente reencarna no meio que nos predispõe a fenômenos ansiosos, a desenvolver situações onde acabamos desembocando na ansiedade, como ela pode ser decorrente também de causas atuais, né? Como já vimos, em função do uso de substância, a questão da própria saúde física na presença de uma doença, né? Os fatores estressantes da vida atual pode desencadear fenômenos ansiosos. E a gente tem uma convivência, vamos dizer, muito estreita, né, com o estresse que a vida moderna oferece. Daí os altos cuidados que precisamos desenvolver no sentido de nos conhecer, de fazer atividade física, da oração, da meditação, no nosso caso do Centro Espírita que oferece, né, toda uma terapêutica para essa agitação atual, né? Além da oração, eh, o assistir às palestras, o tomar o passe, o tomar a água fluidificada, o participar de uma atividade assistencial, acaba nos auxiliando a ter um melhor controle sobre os fenômenos ansiosos, quando assim nós o desejamos. Então, vamos ficar por aqui, de hoje a 8. Nós vamos ver os desdobramentos dos fenômenos ansiosos e a proposta da terapia trazida por Joana de Ângeles para a questão da ansiedade à luz da psicologia espírita. Muita paz para todos e para todas.